Sulani, a Justiça de Itauá não homologa acordo dos precatórios do Fundef, mas a prefeita reafirma que vai pagar os professores. A prefeita vai desobedecer à Justiça? É isso que eu estou entendendo? Prefeita, a senhora está querendo passar batom em boca de jumenta, porque não pode. Enquanto o blog diz isso, que a prefeita reafirma o pagamento, ela mesma pede, através da sua procuradoria, por fim, a gestão municipal deve observar as determinações do recente acórdão de número 1039 de 2021, oriundo do Tribunal de Contas da União, e cumprir a medida cautelar imposta aos entes públicos, no caso, abstendo-se de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do magistério. Ou seja, ela diz uma coisa para os professores de Itauá e, dentro da legalidade, né, não estou dizendo que ela está agindo de forma ilegal, dentro da legalidade, ela vai com a sua procuradoria e pede, no parecer, ao Tribunal de Contas da União, que a decisão do tribunal seja acatada e que ela não efetue o pagamento dos precatórios ao professor, até que o TCU decida isso. Então, assim, custa, pelo menos ser sincera, custa, é caro, dizer que não quer se envolver no imbróglio jurídico e que vai aguardar a decisão do TCU. E, Eurico, o mais grave disso é que eu escutei uma entrevista do secretário João Alcimo Viana Lima, secretário de Educação do município de Itauá, que eu não acreditei no que ele disse. Ele disse que a luta dos professores, que os precatórios, que foi um direito adquirido pelo professor tauaense, não só do Itauá, mas pelos professores brasileiros, ele disse que é fake news. Ele disse que é oposição. Ele disse que direito adquirido dos professores do Itauá de receberem o seu precatório é oposição. E que a única instituição que tem legalidade para tratar com eles é a APEOC. O professor não tem. O professor só pode baixar a cabeça. E aí eu pergunto, João Alcimo Viana Lima, é sério isso? O secretário de Educação, que também é professor, está remando contra a própria classe? O secretário de Educação está acusando a própria classe que cobra respeito, que cobra o pagamento dos precatórios de fake news? Pegue, por gentileza, bota aí o áudio do secretário numa entrevista que ele concedeu na rádio local. Nós temos hoje o quê? No âmbito da Constituição Federal, o princípio da unicidade sindical. Qual é o sindicato no âmbito da educação que tem a carta sindical? É a APEOC. Todos sabem do estilo da prefeita no sentido de ter abertura para dialogar com todos os segmentos. Não impede conversar. Agora, eu só lamento que por motivos alheios mesmo a uma pauta mais qualificada da educação, algumas fake news ou insinuações de forma assim reiteradas tenham sido veiculadas nas redes sociais. Então, mas é do conhecimento público, até porque quem assim o faz questão de publicizá-los, né, sobre reiteradas insinuações de fake news publicadas aí nas redes sociais. Há uma disputa política nesse sentido? Eu diria que há um posicionamento de oposição. Respeite pelo menos o professor tauaense. Respeite pelo menos a inteligência deles. Respeite pelo menos o direito deles. Fake news, um direito adquirido. Oposição. Quer dizer que se não pensar como a APEOC, se não pensar como a gestora, se não fizer o que o secretário quer, aí você é taxado de oposição? Você é taxado de fake news? Que vergonha, Eurico! Eles caíram como lobos em cima da gestão de Fred Rego para criar essa lei e fazer o acordo do rateio do Fundeb, 60 para os professores, 40 para o município investir na educação. Então foram os seus vereadores, prefeita. Por que a senhora não cumpre a lei que os seus vereadores do PSD propuseram na época? Quer dizer que o outro prefeito poderia desobedecer o parecer do TCU. Mas a senhora não. Os vereadores do PSD caíram como leões ferozes. Parecia o pitbull quando viu um pedaço de carne.
em cima da gestão municipal, porque o dinheiro estava depositado, porque tinha que pagar. E para dar uma resposta à sociedade, eles foram lá e voltaram à lei 2.550 de 2020. Lei essa que a chefe do PSD, que a chefe do Poder Público de Itauá, Patrícia Pequeno, se recusa a cumprir. Porque os seus vereadores, a maioria que aí está hoje, são os mesmos que criaram a lei 2.550 de 2020, obrigando a gestão municipal a pagar os precatórios. O que foi que houve? Fred Rego vetou na época, você lembra, Eurico? Me recordo como se fosse hoje. Vetou. Quando voltou para a Câmara Municipal, o que foi que os vereadores fizeram? Derrubaram o veto, porque era política, porque era queda de braço política, porque tinha que interferir na gestão de Fred Rego. Mas hoje não. A lei não pode ser cumprida porque é inconstitucional, a lei não pode ser cumprida porque o TCU não permite, a lei não pode ser cumprida porque a gestora que aí está hoje não quer. Lembrando que quem votou foi a base aliada da prefeita. Lembrando que quem criou a lei foi a base aliada da prefeita. Ainda tem gente que coloca nos grupos Cidade Pioneira, hashtag coisa feia, hashtag Cidade Pioneira. Pioneira em criar leis que o mesmo partido, que os mesmos representantes em uma época criam para pressionar uma gestão e na outra negam, silenciam, não dizem um pio, quanto mais um ai. Então, mais uma vez, que coisa feia. Cidade Pioneira, cumpra-se a lei e faça o que tem que ser feito. Se Fred Rego, quando era gestor, tinha a obrigação de pagar, por que é que a régua que mediu ele não pode medir a senhora, prefeita? A régua mudou de mão? Ou o que era certo virou errado, ou o que era errado ficou certo? Tem que explicar pro povo.